Olá, queridos irmãos e amigos, cá estamos uma vez mais para a recapitulação e a reflexão de um novo tema nesta lição da Escola Sabatina deste primeiro trimestre do ano de 2023 e estamos na lição 7, portanto iniciamos aqui a segunda metade deste trimestre e o título desta lição é muito significativo a um destes pequeninos. E vamos ver que, portanto, estes pequeninos referem-se a três classes particulares de pessoas: aos estrangeiros, aos órfãos, às viúvas e poderíamos falar em geral, portanto, dos pobres em particular. Mais uma vez tenho a presença comigo do irmão José Eloy Rubalo, a quem desde já agradeço uma vez mais, e Olá a vou-lhe todos. pedir, por favor, irmão, que possa dirigir-nos em oração para que o Espírito de Deus nos conduza nesta partilha da Palavra de Deus. Querido Pai, nós estamos aqui para estudar a Tua Palavra, para aprender de Ti, com base neste trimessário, nestas lições que nos vêm cada semana, e te suplicamos, Senhor, que nos abençoes e nos ajudes a compreender tudo o que está escrito. Ajuda-nos, acima de tudo, com o Teu Espírito, a pôr-nos em prática aquilo que está escrito. Amém, É Senhor. aquilo que é realmente importante, Senhor, a vivermos o tipo de vida que Tu vivestes, termos o mesmo Espírito que tivestes, e em preparação para a vida na nova terra. Amém. Por favor, Pai, está connosco, o pastor Paulo Cordeiro e comigo, e abençoa também todos aqueles que irão ouvir estas lições. Em nome de Jesus, te rogamos e te agradecemos pela fé. Amém. Amém. Senhor. Amém. Assim seja. Muito bem. Então, esta semana, irmão, nós vimos aqui um tema que, pronto, é muito importante, sem dúvida. Jesus fez referência, portanto, a estas pessoas mais desfavorecidas. Aliás, aquilo que Jesus disse não foi nada de novo, porque, aliás, no seu ministério terreno, Jesus não trouxe nenhuma nova verdade. Tudo aquilo que Jesus revelou foi apenas trazer à superfície, digamos assim, verdades que tinham sido esquecidas ao longo dos séculos, não é? E, portanto, estas indicações acerca dos pobres, dos necessitados, dos estrangeiros, já as encontramos nas páginas do Antigo Testamento, correto? Correto. Mas o nosso versículo áureo, portanto, é o de Mateus 25:34, onde Jesus fez digamos, deu esta indicação de que um dia dirá àqueles que estiverem à sua direita, portanto, isto é uma imagem, não é? Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E porquê que o Senhor faz este convite? Portanto, para que estas pessoas que estão do seu lado direito possam, portanto, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eles fizeram algo que agradou ao Senhor. E esse algo que agradou ao Senhor é mencionado precisamente antes de o Senhor mencionar, portanto, esta promessa, não é? Ora, nos versículos, por exemplo, 30... portanto 35, aliás, nos versículos a seguir, peço desculpa, diz assim: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, portanto, cá está esta expressão, pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quem são estes pequeninos irmãos? Pois bem, o autor da lição, portanto, sugere que, certamente, Jesus, ao ter feito referência a estes pequeninos irmãos, estava a pensar precisamente naqueles que são os mais vulneráveis na sociedade. E temos aí, portanto, como diz aqui a lição, portanto, temos os estrangeiros, temos os órfãos, temos as viúvas, temos os pobres, não é? Será que esta interpretação é correta, irmão? O que é que acha? Sim, creio que sim. Eu também partilho dessa ideia. Os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os pobres, são aqueles mais desfavorecidos na vida, pela sociedade também. Este tema é muito importante. Olhem, eu tenho aqui um texto muito importante que diz assim: os nossos companheiros e aqueles com quem nos relacionamos necessitam da sincera bondade e eterna simpatia. É impossível crescer em Cristo, a cabeça viva, a menos que pratiquemos a lição que Ele nos deu.
de simpatia, de compaixão e de amor. E agora aqui vem o texto que nos faz tremer um pouco. É impossível refletir a imagem de Cristo a menos que este amor de origem celestial esteja no nosso coração. Ninguém cruzará os portais da cidade de Deus caso não reflita este atributo deste amor de origem celestial semelhante ao de Cristo, a imagem de Cristo, a simpatia, a compaixão e o amor. Portanto, para passarmos os portais da cidade santa, nós temos que ter este espírito que Cristo tinha. E é isto que também nós vamos estudar um pouco aqui na lição de domingo. Nós temos que, de facto, ter esta bondade, esta simpatia eterna, esta compaixão e este amor que Cristo tinha pelos mais desfavorecidos. Estrangeiros, portanto, viúvas, órfãos e os pobres, aqueles que não são tão ricos, não têm tanto dinheiro como os outros têm, digamos assim, pronto, em termos mais normais. Portanto, é extremamente importante mesmo para darmos a vida eterna. E isto faz-nos tremer um pouco, não é? Nós temos que passar pelos portais, este é o nosso objetivo, então nós temos mesmo que fazer isto. Temos mesmo que fazer isto. Eu penso que esta interpretação que é dada, portanto, aqui na lição, de que estes pequeninos irmãos possam ser, portanto, estas classes de pessoas vulneráveis ou desfavorecidas, eu penso que esta interpretação é, digamos, reforçada pelo texto que vem, aliás, mencionado no final da lição de domingo, que é o texto de Tiago 1:27, onde aí o apóstolo Tiago escreveu que a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Portanto, neste versículo, o apóstolo Tiago cita aqui duas classes, portanto, que são mencionadas na lição desta semana, que são precisamente os órfãos e as viúvas. E diz que cuidar ou visitar, portanto, os órfãos e as viúvas, mas não é fazer uma visita apenas, digamos, de simpatia, não, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. O que é que isto quer dizer? Portanto, que é ajudar as pessoas que passam por tribulações, não é? Nos momentos em que precisam. E, portanto, Tiago está aqui a dizer que fazer uma visita aos órfãos e às viúvas nas suas tribulações, isto é a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai. Claro, outro aspecto de uma religião pura e imaculada é guardar-se da corrupção do mundo, claro. Não tem que ter estas duas facetas, exatamente. Isso é de veras importante, não é? De uma importância vital, mas, ou seja, não devemos... Qual é a ideia que aqui eu capto deste texto de Tiago 1:27? É que nós devemos sim guardar-nos da corrupção do mundo, mas não a tal ponto de nos tornarmos ermitas, não é? Ermitas, exatamente. Que estamos só, portanto, fechados sobre nós mesmos, ou seja, devemos pensar naqueles que estão numa condição mais desfavorecida do que a nossa, não é? Isso. Porque temos sempre pessoas, haverá sempre pessoas, portanto, que estão numa condição mais desfavorecida do que nós. Aliás, isto faz-me lembrar aquilo que Jesus disse em João 12:8, quando ele mencionou aí, portanto, que porque os pobres sempre os tendes convosco. Convosco, sempre os tereis, exatamente. Sempre os tereis, exatamente. E isto, mais uma vez, como eu disse há pouco, não é novidade, ou seja, Jesus não estava aqui a dizer novidade nenhuma, porque em Deuteronômio 15:11, portanto, Deuteronômio no capítulo 15 e no versículo 11, nós lemos aí precisamente esta mesma ideia. E qual é essa ideia? De que os pobres sempre existiriam. Diz aqui, nesta minha versão, que é a Arque, a Almeida Revista e Corrigida, em Deuteronômio 15:11, pois nunca cessará o pobre do meio da terra. Não era o plano de Deus fazer desaparecer completamente a pobreza. Isso. Porque... Aliás, esta acaba... O responsável nem é Deus, não é? Nem vamos pôr a culpa sobre Deus. O resultado é o próprio pecado que existe, não é? E o que é que acontece? Satanás consegue ter mais sucesso em enganar, em subjugar algumas pessoas do que outras, não é? Pessoas mais vulneráveis às suas tentações, aos seus enganos, não é? E, portanto, todas as pessoas que caem vítimas das tentações do inimigo vão, obviamente, sofrer as consequências. E uma das consequências é precisamente a pobreza, não é? Porque não era da vontade de Deus que existissem pobres, não é? Porque nós lemos também neste mesmo capítulo 15 de Deuteronômio, no versículo 4, somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la. Mas para que este ideal de não haver entre ti pobre pudesse acontecer,
Deus então pediu àqueles que tivessem mais bênçãos para partilhar com aqueles menos afortunados. Estou a Faz-nos pensar bem fazer corretamente, isso. sim ou não, irmão? Faz-nos bem fazer isso. Faz bem ao desenvolvimento do caráter para a vida eterna. Daqueles que têm partilharem com os que não têm. E aqueles que não têm também estão a ser testados pela sua paciência, perseverança e humildade, apesar de estarem numa situação desfavorecida. Eles estão a ser testados também porque eles têm que desenvolver o seu caráter para a vida eterna desse modo, pronto. E os ricos têm que desenvolver o caráter para a vida eterna dando e os outros recebendo. Embora não seja realmente da vontade de Deus que estas condições existissem, porque Deus providenciou para que todos tivessem, mas de certo modo faz parte do plano para o desenvolvimento do caráter e a preparação para a vida eterna. Eu estava a ver se encontrava aqui um texto, mas eu não tenho aqui à mão, mas certamente ainda o vou encontrar. Então, irmão, enquanto procura, permita-me aqui partilhar o que diz aqui ainda em Deuteronômio 15, e vou ler novamente a partir do versículo 11, que diz: pois nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo. Ordeno o quê? E agora vem aqui, portanto, as indicações que Deus tinha dado ao seu povo. Livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Lá está. Eu sempre li estes textos como compreendendo que isto é, digamos, uma injunção que Deus fez ao seu povo para que cuidasse, em primeiro lugar, do teu necessitado. Qual é o teu necessitado? Qual é o teu irmão? Qual é o teu pobre? Qual é a tua terra? É aqueles que habitavam, que eram do mesmo povo, do povo de Israel. Ok? Isto faz-me lembrar o texto de Gálatas 6.10, quando diz, e eu vou ler esse texto, portanto, Novo Testamento, e mais uma vez eu vejo aqui uma correspondência total e absoluta entre aquilo que o Antigo Testamento diz e o Novo Testamento diz. Aliás, não poderia ser de outra maneira, não é? Porque o autor é o mesmo. Gálatas 6.10. E em Gálatas 6.10 nós lemos o seguinte: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Isto é claríssimo. Este todos inclui qualquer ser humano à face da terra. Mas vem o mas a seguir. E este mas indica uma prioridade. E qual é essa prioridade? Mas principalmente aos domésticos da fé. Que noutra versão diz aos da família da fé. E lá Deuteronômio 15 vai exatamente nessa direção. Portanto, a injunção que Deus faz em primeiro lugar é para que os israelitas tomassem conta dos pobres que havia entre eles. Ou seja, dos domésticos da fé, da família da fé, do seu próprio povo. E curiosamente, aqui na lição de segunda-feira, eu já estou a saltar, portanto, vem aqui e, olha, eu nunca tinha lido algo, digamos um documento oficial da nossa igreja. Para mim o trimensário é, por assim dizer, um documento oficial da nossa igreja, porque não é apenas um autor que o redige, passa por uma comissão portanto, mundial, não é? De teólogos, pastores, e diz aqui, portanto, na lição de segunda, é geralmente compreendido que o termo irmão aqui está a referir-se, portanto, a Deuteronômio 15 e também a Levítico 23-22, refere-se aos concidadãos israelitas ou aos correligionários. O que é que a palavra correligionário quer dizer? Aqueles que são da mesma religião. Da mesma fé. Da mesma fé, exatamente. Portanto, isto está em sintonia com o que diz, repito, Gálatas 6.10. Os da família da fé, os domésticos da fé. Isso mesmo. Então, qual é a nossa prioridade como crentes? É ajudar aqueles que são da mesma fé que nós partilhamos. Ou seja, aqueles que são do mesmo povo, da mesma igreja. Atenção que Gálatas 6.10 diz que devemos fazer o bem a todos. Mas não é menos verdade que dá uma prioridade, e essa prioridade é para os domésticos da fé, é para os da família da fé. É isso mesmo, correto, boa exposição. Isso mesmo, Deus quer que façamos com todos, mas especialmente aos domésticos da fé, àqueles que são da mesma fé. Eu creio nesse sentido, e aqui vou fazer uma partilha de algo que eu tenho sentido, já há uns anos esta parte, que nós como igreja temos desviado um pouco do plano que, digamos, há umas décadas atrás seguíamos. Por exemplo, eu vou ser mais concreto. Quando eu era criança, aprendi, e foi algo que por acaso fazia com gosto, lá está aquilo que nós fazemos quando somos crianças, fica marcado, não é? E eu saía com a minha mãe, portanto, na minha cidade natal, que era a cidade de Lourenço Marques, atualmente Maputo, a capital de Moçambique, e nós saíamos para fazer aquilo que era conhecido como a campanha das missões.
Todos os anos fazíamos essa campanha das missões. Íamos para vários bairros da cidade, depois em Angola também fiz isso, em Nova Lisboa. Aí lembro-me que foi um grande sucesso essas saídas, foram duas, porque eu vivi lá 2 anos, duas saídas que eu tive, porque cada vez que falávamos do Hospital Adventista do Bongo éramos imediatamente bem recebidos, não é? Lembro particularmente de uma senhora que quando aquele que me acompanhava disse que isto era para a missão adventista, ela perguntou: isto, vocês têm alguma coisa a ver com o Hospital do Bongo? E ele disse que sim. Então nesse caso eu quero ajudar bem. E foi logo buscar uma grande nota, não é? Para dar como donativo. Mas estava eu a dizer, portanto, que quando fazíamos essa campanha das missões, nós angariávamos fundos entre aspas, os pagãos, para favorecer a nossa obra. Eu creio que nós agora fazemos quase o contrário, quer dizer, nós pedimos fundos aos de dentro para ajudar os pagãos. Eu creio que houve aqui um certo desvio, digamos, do objetivo. E por falar nisso, eu tenho aqui comigo este volume 8 de Testemunhos para a Igreja, e aqui na página 183 aparece aqui um subtítulo, portanto, uma palavra de precaução. E o que é que Ellen White diz aqui, portanto, à Igreja, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, com esta palavra de precaução? Eu vou ler e prestem atenção, por favor, ao que está aqui. Diz assim: Deus deseja que as suas instituições e os seus escolhidos, como filhos adotados, o honrem ao revelarem os atributos do caráter cristão. A obra abrangida pelo Evangelho como obra missionária é um trabalho direto, substancial, que brilhará mais e mais até tornar-se dia perfeito. E aqui ela está a citar, embora não venha aqui a referência, mas está a citar Provérbios 4:18. E agora prestem, por favor, muita atenção ao que ela diz a seguir. Deus não deseja, aqui é uma negativa, ok? Deus não deseja que a fé do seu povo assuma as características ou a aparência da obra humanitária que no momento vem sendo chamada de obra médico-missionária. Ou seja, o que é que isto quer dizer? No tempo em que ela escreveu isto, havia uma obra que era denominada de obra médico-missionária. Ela está aqui a dizer, não, isso não é a obra médico-missionária. E que obra era essa? Ela depois é mais específica. Diz assim: os recursos e talentos do seu povo não devem ser enterrados nas favelas de Nova Iorque ou Chicago. Então o que é que ela está aqui a dizer? Portanto, que o trabalho estava a ser feito com essas classes desfavorecidas que habitavam nas favelas. Bom, aqui em Portugal usamos mais o termo bairros da lata, não é? As pessoas que habitavam nesses bairros desfavorecidos, e aqui de duas das maiores cidades dos Estados Unidos, que era Nova Iorque, que ainda continua a ser a maior cidade dos Estados Unidos, Chicago, uma grande cidade também, ela diz, volto a ler, os recursos e talentos do seu povo não devem ser enterrados nas favelas de Nova Iorque ou Chicago. A obra de Deus deve ser desenvolvida nos ramos corretos. E quais são esses ramos corretos? E depois ela continua, digamos, a sua palavra, digamos, de precaução, e mais à frente ela diz assim: muitos existem em relação aos quais se supõe que tenham sido resgatados do abismo em que caíram, nos quais não podemos confiar como conselheiros, nem se lhes pode confiar a obra para estes últimos dias. E depois ela prossegue dizendo o seguinte: o inimigo acha-se determinado a misturar o erro com a verdade. E para isso conseguir, utiliza ele o quê? A oportunidade que lhe é oferecida pela classe degradada, em favor da qual tanto labor e tanto dinheiro têm sido gastos, a classe cujo apetite foi pervertido mediante a indulgência, cujas pessoas sofreram abusos, cujos caracteres acham-se mal elaborados e deformados, cujos hábitos e desejos são aviltados e que habitualmente pensam no mal. Tais pessoas podem ser transformadas no seu caráter. Quão poucos dentre esses, porém, revelam uma obra completa e duradoura. E depois ela diz: alguns serão santificados pela verdade, muitos, porém, empreendem uma transformação apenas superficial dos seus hábitos e práticas. E então supõe-se que sejam cristãos. São recebidos na comunidade da Igreja, mas revelam-se um grande problema e requerem muito cuidado. Através deles, Satanás tenta semear na Igreja as sementes da inveja, desonestidade, crítica e acusação. Tenta ele assim corromper os demais membros da Igreja. A disposição que os governou desde a infância, que os levou a romper com toda e qualquer restrição e os conduziu à degradação, ainda os controla.
Diz que eles foram resgatados, mas com demasiada frequência o tempo revela que a obra realizada em favor deles não os tornou submissos filhos de Deus. A cada suposto deslize revelam ressentimentos, acariciam a amargura, ira e malícia. Por suas palavras e espírito demonstram que não nasceram de novo. As suas tendências operam no sentido descendente rumo à sensualidade. Não são dignos de confiança, são mal agradecidos e não santificados. Assim ocorre com todos os que não foram inteiramente convertidos. Cada um desses caracteres maculados não transformados torna-se eficiente obreiro de Satanás ao criar dissensão e contenda. E prossegue lá ainda esta palavra, repito, de precaução, e diz agora o seguinte: o Senhor traçou a nossa maneira de agir. Como povo, não devemos imitar nem harmonizar-nos com os métodos do exército da salvação. Ora, este exército da salvação era e é, portanto ainda existe, portanto em inglês Salvation Army, não é? Em português nós conhecemos como o exército da salvação, não é? E este exército da salvação eles até andam fardados, andam com uma farda e andam pelas ruas ajudando as pessoas pobres, necessitadas, etc. E ela diz aqui, portanto, que como povo, portanto está a falar para nós, povo adventista do sétimo dia, não devemos imitar nem harmonizar-nos com os métodos do exército de salvação. Ora, eu acredito que este trabalho hoje está a ser feito, por exemplo, nos trabalhos em favor dos sem-abrigo, por exemplo. É um trabalho semelhante àquele que o exército de salvação fazia. No entanto, ela está a dizer que nós, como povo, não é esse o nosso trabalho, não é a nossa função. Agora, ela prossegue: essa não é a obra que o Senhor nos mandou fazer. Agora, ela também diz, e isto deve ser referido, também não é nossa obra condená-los, nem falar duramente contra eles. E eu também não quero aqui falar contra aqueles que dão do seu melhor e da sua melhor ajuda para fazer esse trabalho que hoje se difundiu, por exemplo, nas nossas igrejas em favor dos sem-abrigo. E ela prossegue dizendo: há no exército da salvação pessoas preciosas, abnegadas, devemos tratá-las com bondade. Há entre elas pessoas honestas que estão sinceramente servindo ao Senhor e que verão maior luz, chegando à aceitação de toda a verdade. Os obreiros do exército da salvação estão a procurar salvar os negligenciados, espezinhados, não devem ser desencorajados, devem poder realizar esse tipo de trabalho pelos seus próprios métodos e a sua própria maneira. Mas a obra que os adventistas do sétimo dia devem fazer foi claramente indicada pelo Senhor. E já vimos que não é a mesma do exército da salvação. Reuniões campais e em tendas devem ser realizadas. A verdade para este tempo deve ser proclamada. Um testemunho decidido precisa ser sustentado. E os sermões devem ser tão simples que as crianças consigam compreendê-los. E terminei, portanto, este subcapítulo intitulado Uma Palavra de Precaução, que está, repito, em Testemunhos para a Igreja, volume 8. Ora bem, o que é que nós aprendemos aqui? Qual é a página, irmão? Portanto, página... isto começa na página 183. Pronto, okay? para ficar registado aqui no 183 do volume 8, Testemunhos para a Igreja. Ora bem, o que é que nós aprendemos aqui? Ela, por um lado, diz assim: não devemos criticar o exército de salvação por aquilo que fazem. Devem fazer segundo os seus métodos. Mas a nossa missão como adventistas do sétimo dia não é essa. Não devemos imitá-los nem segui-los. Então, e porquê? Porque nós temos algo que é poderosíssimo, que é a verdade presente para este tempo. E é essa verdade que, quando proclamada, e não deve ser evitada de ser proclamada, vai transformar a vida desses pobres. E muitos são pobres precisamente porque não têm conhecimento da verdade. Agora, ela também diz que, infelizmente, muitos que recebem essa verdade não vivem uma verdadeira conversão. Bom, mas isso já não é problema nosso. Isso não é da nossa responsabilidade, não é? Porque o único que convence a ponto de levar à conversão é o Espírito Santo. Mas, como povo, devemos cumprir com a nossa missão. E a nossa missão é proclamar a verdade, incluindo as verdades que devem operar reformas substanciais na forma de viver, no comportamento das pessoas. Porque se a verdade fosse proclamada como nós, adventistas, a conhecemos e mais ninguém conhece, isto aqui não é ser proselitista, não, é apresentar a verdade dos factos, não é? Se nós apresentarmos essa verdade é que vai minar, por assim dizer, a pobreza em si. Isso. Porque quem aceita de coração a verdade sai da pobreza, porque muita da pobreza que existe é resultado do pecado, de violações constantes e contínuas, portanto, dos princípios divinos.
Essa é a missão dos Adventistas do sétimo dia. Ou seja, ao fazermos um trabalho semelhante, eu compreendo o raciocínio de Ellen White, ao fazermos um trabalho semelhante com o povo, semelhante ao que faz, por exemplo, o Exército da Salvação, nós estamos a tratar um sintoma, não estamos a tratar a causa do sintoma. Pois. Ou seja, estamos a tratar a pobreza como sintoma, digamos, de um mal social, não estamos a ir à causa desse mal social. E a causa desse mal social é o facto das pessoas não viverem de acordo com os princípios da Palavra de Deus. E são esses princípios que nós devemos comunicar. Aqui está a missão soberana, suprema, do povo adventista do sétimo dia. Estarei a interpretar mal, irmão? Ajude-me lá, por favor, a ver se estou a raciocinar bem ou não. Não, é isso mesmo. É isso. Portanto, a nossa missão, nós fomos chamados como igreja para proclamar a verdade e o nosso tipo de pregação é mais racional do que emocional e é dar o conhecimento da verdade, porque a verdade liberta, não é? Exatamente. Então, Jesus veio à Terra para dar a conhecer a verdade porque ela liberta. E para essas pessoas pobres e, portanto, todas essas pessoas cuja vida lhes correu mal, portanto, quando conhecem de facto a verdade, recebem um novo ânimo, uma nova esperança para saírem do estado em que se encontram. Nós devemos talvez fazer as duas coisas, era realmente ajudar materialmente essas pessoas que necessitam, mas dar-lhes a conhecer também a verdade, explicar-lhes a verdade. Ora, é pena que existam organizações, e algumas delas, portanto, ligadas também à nossa igreja, que fazem um trabalho muito bom de ajudar os necessitados, mas não podem proclamar a verdade, não podem falar sobre a verdade. Isso é uma pena que isso esteja a acontecer, porque isso vai exatamente contra a nossa obra e missão. Porque a ADRA, infelizmente, faz um bom trabalho a nível mundial, mas se não puder falar na verdade, nós estamos um pouco de mãos atadas. Portanto, fica destituída da sua essência, da nossa sua essência, da tarefa para a qual fomos chamados, não é? Eu penso que isso resolver-se-ia muito bem se não recebêssemos donativos das entidades oficiais. Isso. Ao recebermos donativos das entidades oficiais, recebemos instruções e ordens, as condições são estas e pronto, e nós acabamos por e damos mais valor ao dinheiro que é recebido dessas entidades governamentais e outras do que aos princípios, digamos, que são a riqueza da Palavra de Deus. Então acho que devia de haver aí uma volta qualquer a dar para que nós pudéssemos ter a liberdade de ensinar as pessoas no caminho da vida eterna, no caminho da... Bom, irmão, deixa-me aqui também dizer o seguinte, eu creio não, tenho a certeza absoluta, que cada um de nós é responsável, ok? Eu, pessoalmente, sou responsável diante de Deus. Até porque a salvação é individual, a salvação não é em grupo, não é? Não é a igreja que me salva, quem me salva é o Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. E, portanto, eu tenho uma responsabilidade pessoal, individual, o irmão tem uma responsabilidade pessoal, individual. Não é por nós vermos que há entidades na igreja que estão a ir numa direção que não é correta que nós devemos agora deixar de fazer o que é correto. Então, nós devemos seguir na boa direção. E até porque, ao seguirmos nessa direção correta, nós poderemos ser um incentivo, um estímulo para outros que pensam e sentem como nós. É isso que nós devemos fazer. E, portanto, se vemos que existe uma tendência dentro da nossa igreja que não é correta, pois bem, devemos entristecer-nos com isso, mas isso não nos deve atar, digamos, não deve atar as nossas mãos. Nós devemos fazer aquilo que em consciência sabemos o que é correto, consciência essa iluminada pela Palavra de Deus, e quando eu falo Palavra de Deus, o que está revelado na Sagrada Escritura e no Espírito de Profecia, e portanto, para mim, isto que eu acabei de ler mostra claramente que este fenómeno que está a acontecer hoje já aconteceu no tempo de Ellen White. Ela criticou, ela mostrou claramente, não devemos criticar quem faça o trabalho como o Exército de Salvação, contudo nós como povo adventista temos outra missão. Esta não é a nossa missão. É isso. E eu creio que isto tem que ser aplicado hoje. E portanto, muitos às vezes não gostam, e eu volto a dizer, eu não quero aqui condenar ninguém, longe de mim tal intento, condenar alguém. Eu sei de muitos irmãos, de muitas irmãs, que fazem, por exemplo, este trabalho que está a ser feito em muitas igrejas em favor dos sem-abrigo, fazem com todo o carinho e com todo o amor.
Sim, Eu não sim, quero sim. criticar essas pessoas, nem devo. Mal de mim, portanto, se eu fizesse. Mas, por outro lado, não posso também fechar os olhos àquilo que está claramente revelado e que nos indica qual é a nossa missão. E, portanto, a nossa missão é outra. Nós devemos marcar pela diferença. E marcar pela diferença, ou seja, não fazer igual àquilo que os outros fazem, não. Levar algo que nenhum outro pode levar porque não tem esse conhecimento. E nós temos e devemos dar. E não ficar presos por imposições que nos dão, como o irmão referiu muito bem. Ok, vocês recebem este dinheiro se fizerem isto assim, assim, assim. E eles é que determinam a agenda. Não, não, não. A agenda desta igreja não pode, não deve, não tem que ser determinada por aquilo que agências governamentais ou quem quer que seja nos diga. A nossa agenda é determinada por um assim está escrito, por um assim diz o Senhor. É isso é que nós devemos seguir. Não só aí nas instituições, pois, não só aí nas instituições de auxílio aos necessitados mas também nas escolas e hospitais que nós temos também, não deveriam estar dependentes dessas ajudas externas governamentais. Exatamente. Para nós podermos estar livres para aplicar os princípios que Deus nos deu como adventista, porque senão não os podemos aplicar, estamos de mãos atadas, não é? Exatamente. Então, estamos comprometidos, não é? Há um compromisso, fazemos um compromisso com essas entidades e não conseguimos transmitir a luz que Deus nos deu para ser transmitida ao mundo. E mais, e nós temos muitas vezes, bom, quando eu digo temos, estou a falar, digamos, de forma generalista, não é? Isto, mais uma vez, vou usar aqui uma expressão muito popular que existe entre nós, a carapuça é enfiar quem é que quer enfiar, não é? Ou quem lhe cabe, não é? Portanto, eu estou a falar no geral, não estou a pensar em ninguém em particular, mas estou a falar de princípios. Portanto, se alguém que me ouve acha que isto é para ele, bom, olha, quem sabe, isto pode ser uma forma do Espírito Santo estar a chamar-lhe a atenção. Mas eu gostava de chamar aqui a atenção para o seguinte. Em Lucas, no capítulo 7, e este é um texto que vem na nossa lição, portanto, quando o Senhor portanto, recebeu 2 discípulos que João Batista lhe enviou a perguntarem sobre o seu ministério, e no versículo 22, em Lucas 7, 22, lemos o seguinte: respondendo então Jesus disse-lhes: ide e anunciei a João que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncias o Evangelho. E já agora aqui, bom, eu venho depois comentar isto daqui a pouco. Depois o versículo 23 diz assim: e bem-aventurado é aquele que em mim se não escandalizar. Que em mim se não escandalizar. Ora, parece-me, digo bem, parece-me, na minha avaliação pessoal, isto agora aqui é uma opinião minha, não é? Não é algo revelado por Deus. Parece-me que muitos hoje, entre nós, do nosso povo, têm receio, têm medo de apresentar aquilo que nos distingue como adventistas do sétimo dia, que é a nossa mensagem específica. Porque nós temos uma mensagem específica. Partilhamos outras verdades bíblicas com outras denominações cristãs, claro, sim, é um facto. Sem dúvida, por exemplo, nós aceitamos que Jesus é Deus, que Jesus veio morrer pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia. Bom, quase todos os cristãos acreditam nisso, não é? Aceitam isso. E, portanto, partilhamos essas verdades. Mas onde é que deve estar a nossa ênfase? A nossa ênfase é em dar a conhecer a outros aquilo que os outros não conhecem. Isso. Não é? E, portanto, não nos podemos escandalizar, porque se nos escandalizarmos numa parte da verdade que faz parte da nossa missão, de certo modo, nós estamos a escandalizar-nos com Cristo, porque Cristo é que é o autor da mensagem, não somos nós. Correto, isso mesmo, exatamente. Então, Jesus aqui, no versículo 23, isto vem logo a seguir ao versículo 22, e o que é que eu vejo aqui? Nesta obra social que a Igreja tem a fazer, mencionada no versículo 22, não pode dissociá-la daquilo que vem no versículo 23. Que é, portanto, escandalizaste Jesus, ou escandalizaste a nossa mensagem. Não podemos permitir isso. E como o irmão referiu muito bem, há entidades que estão-nos precisamente a obrigar a fazermos esta separação. Não. Isso é o que essas entidades pensam, o que essas pessoas pensam. O nosso mestre ligou as duas coisas. E não podemos dissociar a mensagem da ajuda social ou a ajuda social da mensagem. Não podemos dissociar. Exatamente. Okay? Seja na assistência humanitária, seja nas escolas, seja nos hospitais. Exatamente.
Porque a obra da saúde e a obra da educação são dois grandes braços, portanto, da obra missionária. Ok? Muito bem. Irmão, não sei se aqui nas lições de domingo e segunda, pronto, eu já fiz aqui um resumo destas Aqui lições. vemos que realmente os pobres sempre foram importantes para Deus, porque, como o irmão já leu, portanto, há textos do Antigo Testamento que realmente mencionam a grande preocupação de Deus pelos pobres. Depois temos aqui a lição de domingo que menciona que realmente um dos objetivos da vinda de Jesus à Terra é anunciar também o Evangelho aos pobres. Sobre essa, anunciar o Evangelho aos pobres. Portanto, aos pobres, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Mas que pobres são estes? Será que é os pobres físicos? E os pobres de espírito também. São os pobres de espírito, exatamente, que devem mencionados, por exemplo, em Mateus 5.3. E quem são esses pobres de espírito? Na versão Almeida Revista Atualizada, em vez de pobres de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o Rei dos Céus. Diz lá dos humildes de espírito. Humildes. Então, quem são esses humildes de espírito? São aqueles que estão receptivos ao Evangelho. Porque o Evangelho é para ser anunciado a todos, no geral, mas dar particular ênfase àqueles que estão, obviamente, receptivos a esse mesmo Evangelho. São aqueles que sentem a necessidade de salvação. Exatamente. Porque o Senhor Jesus até nos instruiu a não darmos pérolas a porcos e a sacudirmos o pó dos sapatos quando não fôssemos bem recebidos, quando o Evangelho proclamado não fosse recebido. Então o Evangelho deve ser sobretudo pregado a quem? Aos pobres. Que pobres? Os pobres de espírito, ou seja, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deles quem? Deles desses espíritos humildes, que estão receptivos à mensagem do Evangelho. Então reparem, mais uma vez, há aqui uma associação completa, perfeita, entre o trabalho social e o trabalho espiritual. Exatamente, isso mesmo. Eu já falei muito, agora vou-lhe dar a palavra. Não, está excelente, está bom, irmão. Está muito bom, muito bom. E o que é necessário é que realmente as coisas sejam bem transmitidas para ser uma bênção para aqueles que ouvem. Portanto, o irmão conseguiu explicar isto tudo muito bem, portanto, é bom. A lição de segunda-feira, por exemplo, tem muitos textos. Se nós os lermos com muita atenção, nós vemos a grande preocupação que Deus tinha com os pobres. E, por exemplo, a nossa lição começa por nos falar em Êxodo capítulo 23, versículo 10 e 11, que a ordem que Deus tinha dado ao povo de Israel, o seu povo, era o povo de Deus naquele tempo, o povo de Deus no passado, e as leis que Deus tinha dado através de Moisés vinham de Deus, não eram leis de Moisés. A gente costuma dizer, era a lei de Moisés, a lei de Moisés. Não, esta lei de Moisés foi dada por Deus a Moisés para Moisés dar ao povo. É assim chamada a lei de Moisés, mas é a lei de Deus. Então, nesta lei de Deus, em Êxodo capítulo 23, versículo 10 e 11, Deus diz que ao 7º ano a terra deveria descansar, para que possam comer os pobres do teu povo e do sobejo como os animais do campo. Vemos aqui uma preocupação de Deus com os pobres em cada 7 anos. Mas quais pobres? Os pobres do teu povo, mais uma vez. Exatamente, os pobres do povo de Deus. Não eram os pobres das nações à volta. Eram os pobres do teu povo. Exatamente, do teu povo. Está cá mencionado no versículo 10 e 11. Não é? Portanto, eu estou aqui mais uma vez a enfatizar o que diz Gálatas 6:10. Devemos fazê-lo bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, aos da família da fé. Exatamente. E depois, por exemplo, reparem a preocupação de Deus. Se nós abrirmos agora a nossa Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 24, se nós abrirmos no capítulo 24, e eu vou abrir aqui, nós vemos aqui uma série de versículos. Por exemplo, nós temos aqui o versículo 14 e 15 que diz: não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro, que está na tua terra e na tua cidade. E o 15, no seu dia lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Portanto, vemos aqui a preocupação de Deus com o salário dos pobres, que seja dado a tempo e horas, e não seja negado. Depois diz o verso 17, não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão. Vemos aqui a preocupação de Deus com o órfão. Nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Temos aqui neste versículo o estrangeiro, o órfão e a viúva. E o 18, lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito. E depois um pormenor muito interessante é o 19, o 20 e o 21. Certo. Eu gosto muito desta parte do capítulo 24. O 19 diz assim, quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Se eles se esquecessem de
de um molho de cereal colhido, eles tinham que deixar lá. Eles, eu esqueci. Não, é para o pobre. O pobre há de passar por lá e vai usar. Isso. O 20, quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Vemos novamente a preocupação de Deus com estas pessoas com menos posses financeiras. E o 21, quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Ou seja, eu sacudia a oliveira, e eu portanto, tenho visto isso, agora no sítio onde estou, vêm lá as pessoas com aquelas varas, às vezes trazem uma máquina própria, pronto, abanam os ramos da oliveira e a azeitona cai toda naquela lona que eles põem. Mas se por acaso eles reparassem, olha, ainda está ali mais azeitonas. Não, entre o povo de Deus eles já não deviam de apanhar essas. Correto. Abanavam uma vez, estava abanado. O resto era para o pobre poder colher e levar. E a vindima, não é? Também quando vindimar a tua vinha, portanto, se ficar lá alguns cachos esquecidos, é deixá-los estar, porque o pobre há de vir e vai usá-los. Ora, isto eram ordens que Deus tinha dado para proteger realmente os pobres. Já agora o irmão ia dizer alguma coisa, diga. Sim, eu queria aqui enfatizar que, portanto, Deus tinha aqui o cuidado, precisamente, portanto, por estes grupos de pessoas, o estrangeiro, a viúva e o órfão. O estrangeiro, o órfão e a viúva. Mas é interessante que o Senhor não pedia ao seu povo para ir lá à casa dar os mantimentos. Isso, exatamente. Ou seja, o estrangeiro, o pobre e a viúva tinham que ir ao campo e fazer o seu trabalho para colher. Ou seja, não punham, desculpa a expressão, a papinha na boca ou nas mãos, não é? Portanto, o pobre, o estrangeiro e a viúva, apesar de serem pobres, não é? Tinham, portanto, que trabalhar, tinham que fazer o seu próprio esforço. E isto aqui é uma grande lição para nós. Nós hoje colocamos tudo nas mãos das pessoas. Não creio que seja a melhor forma também de ajudar as pessoas. Exatamente. É o tal trabalho nos bairros, nas favelas de Chicago, não é? Exatamente. E, portanto, Ellen White está a dizer, portanto, que os recursos do povo de Deus não são para ser gastos dessa forma. E eu vou ler mais uma vez, já que o irmão chamou a atenção. Portanto, na página aqui 183, eu volto a ler só esta parte, portanto, onde ela diz que, portanto, recursos e talentos, não é só os recursos subentende-se os recursos financeiros, e não só, e talentos do seu povo não devem ser enterrados. Enterrados, pois. É um termo muito forte, ou seja, quer dizer, é como se estivesse a enterrar, digamos, e isto faz lembrar aquela parábola daquele indivíduo que recebeu um talento e enterrou o talento. Então, ela diz, os recursos e talentos do seu povo não devem ser enterrados nas favelas de Nova Iorque ou Chicago. Portanto, isto é uma expressão muito forte, é um conceito muito forte, mas está cá na revelação e eu creio que não podemos ignorar senão, se ignoramos estes conceitos, nós podemos correr, portanto, riscos desnecessários. É isso mesmo, portanto, e isso depois, se nós lermos com mais atenção, vemos que realmente a preocupação de Deus não era só com o estrangeiro, o órfão e a viúva, porque ele fala aqui, não oprimirás o jornaleiro pobre. Portanto, no versículo 14 do capítulo 24. A lição menciona-nos ainda um outro texto em Levítico, no capítulo 23, e que mostra a preocupação de Deus com os pobres no Antigo Testamento. Sim, realmente Deus se preocupa com eles. Então, no versículo 22 diz, quando cegardes a messe da tua terra, da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro deixareis. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Deus está mesmo a dizer, é esta a minha vontade, eu quero que se faça assim, porque eu preocupo-me com os pobres, não é? Então, não rebuscareis os cantos. O que é que isto quer dizer? Eles não deveriam preocupar-se em apanhar 100% da espiga que tivesse no campo. Os cantos do campo, deixem os cantos do campo lá para os pobres, para eles poderem colher e comerem. E as espigas caídas, as espigas que caíssem, eles também não deviam de apanhar. Está apanhado, está apanhado. O que ficou no chão é deixado para os pobres. Portanto, e esta lei ainda existia nos tempos de Cristo. Quando os discípulos passaram naquele dia de sábado e apanharam espigas e colheram e comeram as espigas, esfregaram as espigas na mão e comeram os grãos, era baseado nessa lei que Deus tinha deixado ao povo de Israel no tempo de Moisés, do Antigo Testamento, e que ainda estava em vigor nos dias de Cristo. Exatamente. Eles eram pobres e eles tinham o direito de passar nos campos de cereais e colher as espigas e comer, porque o campo tinha um dono, pertencia a alguém, não é? Então, mas eles podiam perfeitamente passar, apanhar e comer. Não era para levar assim. Isso. Portanto, é apanhar e comer. Era o fruto da uva, portanto, era a azeitona, era a uva e todos os outros tipos de Sabe, irmão, fruto.
Com base, Isto é bonito. com base neste princípio bíblico, que eu acho exatamente como o irmão muito bonito, eu, por exemplo, enfim, não é frequente, mas já aconteceu eu passar por campos, por exemplo, por vinhas e apanhar uvas e comer. Não acho que esteja a fazer algo de errado. Faria errado se eu tivesse a apanhar lá, meter para dentro de um saco e levar para casa. Não, agora, apanhar lá no local e comer naquele instante, isso não é erro. E não era erro, portanto, e não é erro segundo a palavra de Deus. Aliás, o meu avô materno era alguém muito interessante. Ele era alguém que tinha muitos pomares com árvores de fruta. Então, conta a minha mãe que a minha avó materna às vezes dizia: ai, marido, lá num pomar, portanto foram lá roubar fruta, etc, etc. E o meu avô, que era uma pessoa muito generosa, dizia sempre: oh mulher, não te preocupes, porque o maior quinhão é sempre para o dono. E é mesmo. Portanto, é com este princípio em mente, portanto, que Deus, portanto, deu estes conselhos. E nós, o irmão leu há bocadinho em Levítico 23, eu agora leio também em Levítico 25, que fala, portanto, aqui do sábado que havia para a terra, não é? E lemos aqui no versículo 2 em diante, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. E que sábado era esse? 6 anos semearás, versículo 3, a tua terra, 6 anos colherás a tua vinha e colherás a sua novidade, porém ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Agora, versículo 5, o que nascer de si mesmo da tua cega não cegarás, e as uvas da tua vida não tratada não vindimarás, antes descansará para a terra. Isto seria para quem? Versículo 6, mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento a ti e ao teu servo e à tua serva e ao teu jornaleiro e ao estrangeiro que peregrina contigo. Ao salariado e ao estrangeiro, exatamente. E ao teu gado e aos teus animais que estão na tua terra, toda a tua novidade será por mantimento. Então, o Senhor tinha várias disposições, portanto legais, digamos assim, que tinha comunicado ao seu povo para dar a oportunidade. E reparem, isto também evitava a ganância daquele que possuía estas coisas, ou seja, não colher tudo, não querer tudo para si, porque isso iria certamente alimentar esse espírito ganancioso. Não, era deixar alguma coisa, portanto, fazer uma primeira apanha e acabou. Se ficasse alguma coisa para trás, não importa. Os cantos do reino também não se vai lá ver. O cair no chão também não se apanha. Para quê? Para dar oportunidade àqueles que eram os mais necessitados, os mais pobres, e ir então rebuscar, digamos, o que tinha faltado. Aliás, o que é que Ruth fez quando veio do seu país natal de Moab? Não foi rebuscar as espigas. Isso mesmo. Isso mesmo. E porquê? Porque estava numa condição de pobreza, não é? Baseado nessa lei. E baseado nessa lei, ela ia apanhando aquilo que sobrava. Exatamente. Foi a própria sogra, Noemi, que lhe disse: deixem cair. Ele até dizia: deixem cair, deixem estar algumas coisas, deixem cair para ela apanhar e levar. Lindo, isto é lindo. É absolutamente. Eu acho que é bonito viver num país assim, se houvesse uma maravilha assim, um país. O povo de Israel teve uma grande oportunidade de realmente criar um governo perfeito, de ter um governo perfeito, uma nação perfeita em todos os aspectos. Foi pena não terem acabado, não terem continuado, e isso tudo desapareceu, porque era bonito. Eu acho que era maravilhoso pertencer a um povo assim, uma nação assim. Mas, e todas as nações, repare, quais são os exemplos na história das nações que mais se assemelham, digo bem, que mais se assemelham à nação de Israel? Não estou a dizer que chegaram digamos, a este ideal. Não chegaram. São as nações de tradição protestante. Exatamente. São as nações de tradição protestante que a partir do século XVI começaram a proliferar aqui na Europa e depois se estenderam a outros continentes, nomeadamente à Oceânia, à África e à América. Nessas nações nós vimos muitos dos princípios bíblicos serem adotados, e qual foi o resultado? Foi o sucesso e o progresso dessas nações, que se tornaram as nações mais ricas e prósperas do mundo. Bom nível de vida, as pessoas vivem bem, portanto, e nos países tradicionalmente católicos, não, as pessoas, a vida continua uma vida de pobreza, uma vida de necessidade, portanto não houve progresso, não houve, portanto, isso é muito importante, de facto, as nações protestantes progrediram muito.
Olha, nós vemos, por exemplo, no continente americano, há um fluxo migratório imenso, todo a caminho dos Estados Unidos. Eu nunca vi o inverso. Eu nunca vi um fluxo migratório de pessoas a querer sair dos Estados Unidos para ir para uma Nicarágua, para uma Venezuela, ou para esses países da América Central que vivem na miséria. Nunca vi. Portanto, o fluxo migratório em que sentido? É de pessoas que saem dessas nações, que vivem pobremente, paupérrimamente, porque viveram segundo princípios erróneos, não é? Os princípios, portanto, herdados do catolicismo romano, não é? E a nação americana que prosperou porque viveu os princípios protestantes, são os princípios bíblicos. E volto a dizer, porque isto é verdade, e mesmo assim essas nações protestantes não se aproximaram do ideal. Estiveram mais perto, mas não chegaram ao ideal a 100%, não é? Se tivessem chegado, então, aí a prosperidade seria medonha, seria total, não é? Há aqui um texto que eu queria partilhar também com aqueles que nos estão a ouvir. Há muitos para quem a vida é uma penosa luta. Sentem as suas deficiências e são infelizes e incrédulos. Pensam nada terem por que ser agradecidos. Palavras bondosas, olhares de simpatia, expressões de apreciação seriam para muitas almas lutadoras e solitárias como um copo de água fria a uma alma sedenta. Uma palavra compassiva, um ato de bondade, ergueriam os fardos que pesam duramente sobre ombros fatigados. E toda a palavra ou todo o ato de abnegada bondade é uma expressão do amor de Cristo pela raça humana perdida. Há uma doce paz para o espírito compassivo, uma bendita satisfação na vida de esquecimento de si mesmo em benefício de outros. O Espírito Santo que habita na alma e se manifesta na vida abrandará corações endurecidos e despertará a simpatia e a ternura. Ceifarão aquilo que semearam. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da doença e tu renovas a sua cama na doença. Salmo 41, versículos 1 a 3. E isto está no maior discurso de Cristo na página 27. E o outro texto diz assim: devemos aplicar-nos em copiar o modelo que é Cristo, para que o Espírito que habita em Cristo habite também em nós. O Salvador não se encontrava entre os exaltados e dignos de honra deste mundo. Ele não passava tempo entre os que procuravam sua comodidade e o seu prazer. Andava a fazer o bem, a sua obra era ajudar os que necessitavam de auxílio, salvar os perdidos, erguer os abatidos, quebrar o jugo opressor dos que estavam em servidão, curar os atormentados, dirigir palavras de compaixão e de consolo aos aflitos e aos tristes, e requer-se de nós que imitemos este modelo. Levantemo-nos, trabalhemos, procurando beneficiar os necessitados e confortar os aflitos. Quanto mais partilharmos do Espírito de Cristo, mais veremos o que devemos fazer pelos nossos semelhantes e encher-nos-emos de amor pelos que estão em perigo e encontraremos satisfação em seguir as pegadas da majestade do céu. Meditação Matinal 2015, também na página 176. Portanto, esta preocupação que Deus tinha para com os povos no Antigo Testamento, Cristo manifestou também este espírito quando ele esteve aqui na Terra. Ele sentia-se bem entre as classes mais pobres e ele sentia que era ali que devia de pregar principalmente o Evangelho, porque os outros eram tão orgulhosos, tão senhores de si, que dificilmente aceitavam as palavras de Cristo, se bem que a pregação de Cristo fosse para todos, não é? Mas estes estavam mais receptivos, estavam mais abertos. Então Cristo tinha muito prazer em misturar-se com as pessoas pobres e em pregar-lhes o Evangelho, em curá-los, em ajudá-los fisicamente. Portanto, este era de facto o espírito de Cristo. Pois, fala-nos aqui a nossa lição. Diga, irmão. Íamos entrar agora na última parte da lição, portanto, na lição de terça, quarta e quinta, que fala aqui de três personagens bíblicos, não é? Os jovens ricos, Zaqueu e Jó, não é? E eu vou fazer um resumo, digamos, destes personagens, não é? Bom, o jovem rico, todos nós conhecemos o caso, não é? Ele sentiu-se atraído inicialmente por Jesus, mas o seu amor pela riqueza, o amor ao dinheiro, que Paulo diz que é a raiz de todos os males, falou mais alto do que o amor a Cristo, e ele retirou-se de Jesus triste. Porque é verdade, e aqui também temos de dizer uma coisa, muitos não seguem a Cristo porque ou não seguem ou deixam de o seguir, ou seja, começaram a seguir mas depois deixam, quando se apercebem que seguir a Cristo implica uma renúncia do eu.
Pois. E essa renúncia do eu é muito dolorosa, é muito custosa e muitos não estão dispostos a fazer esse sacrifício. E então, portanto, afastam-se tristes. Começam por se afastar de Deus, depois vão se afastando da comunhão dos outros crentes, não é? Da igreja, e acabam por se perder no mundo, não é? Foi o que aconteceu com este jovem rico. Porquê? Porque o amor ao dinheiro falou mais alto do que o amor a Deus. Isto é terrível. Isto é absolutamente terrível. Já Zaqueu é exatamente o modelo oposto. É alguém que era um ladrão, porque ele era um cobrador de impostos e cobrava mais do que aquilo que ele devia, mas quando ele foi tocado pela graça de Deus, ele arrependeu-se e imediatamente sentiu no seu coração o desejo de restituir o quádruplo daquilo que ele tinha tirado. Uau! Aqui se viu, portanto, e por isso Jesus fez aquela declaração: hoje chegou a salvação a esta casa, não é? Porque Jesus percebeu claramente que o Espírito de Deus tinha conseguido conquistar o coração daquele homem, não é? Ele era pequeno na estatura, mas era grande na alma, não é? É difícil um rico entrar no reino dos céus devido ao amor à riqueza, devido ao amor ao dinheiro e devido a não aplicar devidamente o dinheiro que tem, mas também é difícil, mas não é impossível. Portanto, temos aqui o caso de Zaqueu, não é? Temos o caso do jovem rico, que tinha uma grande fortuna, tinha muitos bens, muitas propriedades, mas temos o caso de Zaqueu. Portanto, vemos aqui que aquela frase que Cristo disse aos discípulos, porque os discípulos comentaram: então, mas, ó Senhor, então, se é difícil um rico entrar no reino dos céus, é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, então quem é que se salva? E Jesus disse: para Deus é possível, para o homem é impossível, mas para Deus é possível. E tanto que é possível que vem então este exemplo depois na vida de Cristo, e os discípulos verificaram que realmente pela graça de Deus o coração do rico pode ser transformado, pode ser mudado. Essa pessoa pode passar por um processo de transformação do seu coração de tal modo que o amor para com Jesus, o amor para com Deus, faz com que a pessoa sinta o desejo de partilhar aquilo que tem. Então ele realmente decidiu dar metade dos seus bens aos pobres, porque ele sabia que realmente ele tinha estado a defraudar o pobre, ele tinha estado a cobrar impostos que não devia, ele sabia que Jesus amava os pobres, então ao fazer isto ele estava a agradar a Jesus, a dar alegria a Jesus, ao dar então metade dos seus bens aos pobres. E chegou a salvação a esta casa. Portanto, a salvação realmente depende de usarmos corretamente o nosso dinheiro, porque quem não usa corretamente o seu dinheiro, e nós somos mordomos de Deus, nós somos mordomos, não é nosso, é de Deus. Se nós não usamos bem aquilo que Deus nos dá, então nós não podemos ter a salvação. Porque nós estamos a usar, nós estamos a representar, nós estamos a ter o caráter de Cristo. Correto. E na nova terra só entra quem tem o caráter de Cristo. Então é realmente... vemos aqui que um pobre pode, de facto, pela graça de Deus, entrar no reino dos céus. E depois temos aqui também, na lição de quinta-feira, o caso de Jó. E este exemplo de Jó é um exemplo que eu considero um exemplo supremo, não é? Portanto, era um homem que era riquíssimo no seu tempo, não é? Mas que, apesar de ser riquíssimo, ele não permitiu nunca que digamos que o dinheiro lhe criasse no coração amor por esses bens materiais que ofuscasse o seu amor para com Deus. Olha, já a propósito do ofuscar, deixa-me ler aqui um texto que está no Conselho sobre Mordomia, na página 130, que diz assim, muita atenção: muitos professos cristãos há que farão qualquer sacrifício para obter riquezas, e quanto mais êxito têm em alcançar o objetivo dos seus desejos, tanto menos se importarão com a verdade preciosa e com o seu progresso no mundo. Perdem o amor a Deus, agem como homens dementes, e quanto mais prosperam na riqueza material, tanto menos investem na causa de Deus. Este é o perigo da riqueza, da riqueza ou da riqueza excessiva, e o perigo de realmente ir atrás apenas da riqueza. E a seguir diz assim: as obras dos que têm um amor louco às riquezas, e ela fala aqui dos professos cristãos, isto são cristãos professos que têm a riqueza. As obras dos que têm um amor louco às riquezas tornam evidente ser impossível servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Mostram ao mundo que o seu Deus é o dinheiro. Prestam homenagem ao seu poder e em todos os intentos e propósitos servem o mundo. O amor ao dinheiro torna-se numa força dominante e por sua causa violam a lei de Deus. Portanto, este é o problema. O problema é este que não se encontrava aqui no caso de Jó. Jó era completamente diferente, não é? Exato. O que é que a Bíblia diz de Jó no versículo 8 do capítulo 1? Deus chama-lhe meu servo, certo. Diz que ele era sincero, era reto,
e que temia ao Senhor e desviava-se do mal. E depois a continuação, Jó, portanto, o capítulo 2, o versículo 3, diz também: ainda retém a sua sinceridade. Portanto, era sincero, reto e temente a Deus, sofreu tudo aquilo que Satanás trouxe sobre ele, que Deus consentiu em que isso fosse feito para mostrar que realmente Jó era um homem justo e que amava ao Senhor, e ainda retém a sua sinceridade depois de tudo aquilo que sofreu. Certo. E no versículo 9, até a própria mulher, no capítulo 2, até a própria mulher lhe diz: ainda retens a tua sinceridade. Até a mulher que não queria saber de Deus reconhecia que ele realmente, depois de tudo o que estava a sofrer, ainda era sincero para com Deus, era um homem transparente, era um homem genuíno, verdadeiro. Ele não fazia teatro, não era um ator, não era um hipócrita. Ele era aquilo que era sincero, não é? Exato. Portanto, ele era... E no capítulo 29, e no versículo 12 de Jó, diz mesmo que ele dá o seu testemunho acerca de si mesmo: eu livrava o miserável que clamava, versículo 13, e o órfão que não tinha quem o socorresse. E o 14, eu fazia com que rejubilasse o coração da viúva. Não é? E o versículo 15 diz: eu era o olho do cego e os pés do coxo. O versículo 16, as causas que eu não tinha conhecimento, eu inquiria com diligência. Ou seja, o que eu não tinha conhecimento, ele perguntava a outros quais eram as causas mais necessitadas para ajudar esses. E a propósito disto, temos aqui um texto da Ellen White, não é? Na lição de quinta-feira, que diz: portanto, não esperem até que os pobres chamem a vossa atenção para as suas necessidades, ajam como fazia Jó. Aquilo que não sabia, ele investigava. Faça um giro de inspeção e verifique o que é necessário e como melhor pode ser suprido. Portanto, Jó... E reparem... E ainda no versículo 16 ele diz: dos necessitados eu era pai. Era pai. Dos necessitados eu era pai. Portanto, ele livrava o miserável, ele era o olho do cego, os pés do coxo. Dos necessitados ele era pai, ele inquiria das causas do pobre, quem é que precisava de ajuda. Portanto, era realmente um homem, e nós sabemos a riqueza que Jó tinha. Ele era um dos homens mais ricos do seu tempo, certo. Não é? Mas ele foi tão fiel ao Senhor que o Senhor deu-lhe em dobro. Em camelos, em animais, em tudo. Portanto, o Senhor ama. Vemos por este episódio que o Senhor ama a quem ama os pobres. O Senhor ama quem ama os necessitados. E há uma coisa, irmão, eu tento imaginar como será a vida destas pessoas que têm este espírito de generosidade e no fundo, porque, enfim, também já vivi um pouco dessa generosidade pela graça do Senhor, nós sentimos-nos tão bem quando nós fazemos o bem e quando nós vemos que pela nossa ajuda, seja física, material, seja espiritual, nós podemos aliviar, portanto, o sofrimento de outras pessoas. Quando nós vemos que ajudamos outras pessoas, isso faz-nos um bem tremendo a nós. Isso somos os mais beneficiados. Dá saúde ao corpo e à alma. Exatamente. Dá vida, dá saúde ao corpo e à alma. A gente, quando damos alguma coisa e vemos o outro feliz, o outro contente, e vemos a gratidão no outro, a gente sente que realmente fez aquilo que devia ter feito. Isso. A gente até parece que recebemos uma vida. É um bálsamo, recebemos vida. Portanto, porque esse amor manifestado é algo que desperta nas nossas células a saúde das células. Nós somos feitos para isto. Isso. E as células, quando começam este tipo de experiência, todo o nosso corpo, isso traz saúde de facto. Há aqui um texto muito bonito que eu gostaria de ler. Talvez pudéssemos então encaminhar-nos para o fim, está bem, irmão? É isso mesmo, é o fim, exatamente. Então diz assim, é um texto muito bonito e muito importante que está em Testemunhos para a Igreja, no volume 5, na página 150 e 151, e que diz assim: em cada igreja deveria ser estabelecido um tesouro para os pobres. Então, que cada membro de igreja apresente a Deus uma oferta de gratidão uma vez por semana, ou uma vez por mês, conforme o mais conveniente. Esta oferta exprimirá a nossa gratidão pelas dádivas da saúde, do alimento e do vestuário e, conforme Deus nos tenha abençoado com estes confortos, poremos de parte para os pobres, os sofredores e os aflitos. Desejo chamar a atenção dos nossos irmãos, especialmente para este ponto. Lembrem-se dos pobres. Renunciem a alguns dos supérfluos. Sim, os próprios confortos. Ajudem aqueles que apenas conseguem o mais escasso alimento e vestuário. Fazendo isto por eles, vocês estão a fazê-lo por Jesus na pessoa dos seus santos. Ele identifica-se com a humanidade sofredora e não esperem até que estejam satisfeitas
todas as vossas necessidades imaginárias. Não confiem nos vossos sentimentos, dando quando estão inclinados a dar e retendo quando não têm esse desejo, essa inclinação. Deem regularmente 10, 20 ou 50 centavos por semana, como desejariam ver escrito no registro celestial no dia de Deus. Nós agradecemos-vos pelos vossos bons desejos, mas os pobres não se podem manter em conforto apenas com bons desejos. Precisam de provas tangíveis da vossa bondade, em forma de alimento e vestuário. Deus não pretende que nenhum dos seus seguidores, ela está a falar aqui dos pobres da igreja, Deus não pretende que nenhum dos seus seguidores tenha de mendigar o pão. Isso. Ele deu-vos abundância a fim de que vocês possam suprir as necessidades daqueles que, pelos seus esforços e economia, não são capazes de suprir. Não esperem até que chamem a vossa atenção. Este é o texto que nós tínhamos lido. Não esperem até que chamem a vossa atenção para as necessidades deles. Ajam como fazia Jó. Aquilo que não sabia, ele investigava. Façam um giro de inspeção e verifiquem o que é necessário e como melhor pode ser suprido. Portanto, eu iria terminar, irmão, só com aqui. Este é o texto mais completo deste pequenininho de 4 linhas que temos aqui de Ellen White na lição de quinta-feira. Portanto, este é o contexto mais alargado, não é? Sim, senhor. E eu terminaria com uma citação do Já Todas as Nações vem na lição de sexta, que diz que ao abrirmos a porta aos necessitados e sofredores de Cristo, estamos a acolher anjos invisíveis. Isto é tão bom, isto é tão maravilhoso. Ou seja, nós temos assegurada a proteção desses anjos de Deus e convidamos, prossegue ela, os seres celestiais a acompanharem-nos. Eles trazem uma atmosfera sagrada de alegria e de paz. Vêm com louvores nos lábios e ouve-se uma nota correspondente no céu. Todo o ato de misericórdia promove música ali. O Pai do seu trono considera os abnegados obreiros como os seus mais preciosos tesouros. Isto realmente é maravilhoso. Nós muitas vezes não nos lembramos disto. É verdade, é verdade. Nós não nos lembramos disto. Muito bem. Irmão, creio que fizemos, portanto, um resumo de toda a lição. Portanto, aqui fica o nosso contributo. E não fomos além daquele tempo que nós tínhamos sempre desde o início o objetivo, que era não passar dos 60 minutos. Mas as coisas vão sendo ditas e acaba sempre por passar do tempo. Hoje conseguimos, portanto, estar mais dentro do nosso tempo. Ok. Vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muito e muito obrigado, Senhor, uma vez mais, por nos teres ajudado, Senhor, e por nos teres dado a motivação para nos disponibilizarmos a poder ser porta-voz daquilo que Tu revelaste para o nosso bem, para a nossa satisfação, para a nossa felicidade, Senhor. Ó bom Pai, ajuda-nos a ser estes abnegados obreiros que estão ao Teu serviço em favor de outros, mas possamos agir, Senhor, de acordo com os Teus parâmetros, de acordo com a Tua agenda e não de acordo com qualquer agenda humana, Senhor. Porque só a Tua agenda é que funciona corretamente. Só a Tua agenda é que, quando cumprida, nos dá verdadeira alegria e satisfação. Então, Senhor, ajuda-nos em primeiro lugar a sabermos como trabalhar e depois dá-nos a motivação para podermos trabalhar de acordo com os Teus princípios, de acordo com a Tua vontade soberana, para que assim encontremos essa alegria e essa satisfação que os Teus anjos querem partilhar connosco. Obrigado, Senhor, por este momento que tivemos aqui, eu e o irmão Eloy, que esta partilha, Senhor, possa ser útil para todos aqueles que nos ouvirem. Tudo isto nós pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, assim seja. Ok, queridos irmãos, encontro marcado para a próxima semana. Que Deus vos abençoe grandemente. Até à próxima. Até à próxima.